o primeiro salmo, salmo de número 1. Deus tem falado comigo já faz umas 2, 3 semanas dentro desse salmo. E eu quero dividir com vocês. E ele tem tudo a ver com essa questão da oferta, porque a oferta nada mais é, irmãos, do que uma consequência daquilo que a gente entende. Tudo é sobre entendimento, amém? Deus não vai querer que você dê nada enquanto você não entender o que você está dando, amém? A gente não está aqui, a gente não adora porque todo mundo está mandando a gente adorar, a gente não é multidão, é discípulo, amém? Multidão não tem profundidade, né? Então ela faz o que todo mundo faz. Agora discípulo não, ele tem entendimento, ele tem conhecimento, ele tem relacionamento. Então tudo que a gente faz para Deus, a gente precisa ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Posso ouvir um amém? Quem não entende, vai falar asneira, vai falar o que não deve, vai criticar quem faz, é ou não é? Porque ainda não entendeu. Tudo na vida do cristão tem a ver com maturidade. Quantas coisas erradas você já fez desde a sua vida de conversão até aqui? Porque você não tinha o quê? Maturidade. Nós, como pastores, fomos muito imaturos durante muitos anos, porque nós estávamos num desenvolvimento espiritual. E é normal você ser imaturo. É pecado você ser criança? É pecado você ser adolescente? Não. Porque nós estamos num desenvolvimento para um crescimento, para acessar uma maturidade. Amém? Então, quando você não sabia, não se culpe pelo que você não sabia. Mas busque a partir de hoje ter conhecimento para você saber exatamente o que você precisa saber e aquilo que agrada a Deus. Amém? E isso vai ser uma consequência boa sobre a tua vida. Deus falou para mim assim, que as nossas escolhas, elas têm uma consequência. Repita comigo, escolha. Repita comigo agora, consequência. Toda escolha vai gerar para nós, ou em nós, uma consequência. Amém? Por isso que a gente fala tanto para as pessoas. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem Deus confirmar. Não se mova pelas suas emoções. Não se precipite na sua movimentação. Por quê? Porque toda escolha vai gerar uma consequência. E Salmo de número 1 é muito claro. Eu sei que todo mundo conhece esse Salmo. Só que você vai prestar atenção, porque eu sei que Deus tem algo grande para liberar sobre as nossas vidas. E nós precisamos acessar esse nível de maturidade e entendimento que Deus está nos colocando e nos pedindo para que nós venhamos acessar nesse tempo. Diz assim, Salmo de número 1. Vamos lá, todo mundo conhece? Bem-aventurado o varão que não anda. Repita comigo, andar. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém, repita comigo, deter. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta, repita comigo, assentar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu quero falar com você já, essa primeira parte a gente vai continuar. Mas aqui, essa parte está dizendo para nós que bem-aventurado, feliz, abençoado por Deus, é aquele que não faz isso. É aquele que não anda, é aquele que não se detém e é aquele que não se assenta. E sabe por que a Bíblia está dizendo isso? Por quê? Porque andar significa nós aceitarmos valores e não lutarmos pelos valores e princípios que nós precisamos lutar. E hoje tudo está virando comum. E o povo de Deus, ao invés de lutar por aquilo que é princípio, ele acaba aceitando como uma normalidade aquilo que o sistema tem imposto sobre nós. Então, quando a Bíblia está dizendo que a gente não deve andar, que a gente não deve se deter e a gente não deve se assentar, é que realmente a gente tem que ser diferente deles. Posso ouvir um amém? Se você for mais ou menos parecido, então não cabe. Então você não é bem-aventurado. Então você não é um homem e uma mulher abençoado por Deus. E você vai entender isso no final do versículo. Quando a gente for acabar esse salmo, você vai entender o porquê você precisa entender. De uma vez por todas, igreja, entenda. Existem lugares que Deus não quer mais que você ande. Existem lugares que Deus não quer mais que você se detenha. E existem lugares que Deus não quer mais que você se assente. Você precisa se posicionar. Deus está cobrando um posicionamento teu, porque senão você vai impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Você precisa sim ser um canal de bênção, mas você não pode mais se misturar com aquilo que não é de Deus. Quando a gente anda, a gente aceita valores. Quando a gente se detém, a gente começa a praticar os seus hábitos. Sabe aquela coisa? Ah, nem é pecado, nem é tão errado, só um pouquinho.
Sabe? Será que você já escutou isso ou será que você já falou isso? Principalmente quando os nossos filhos querem alguma coisa nossa. Mas então ele é jovem, né? Então, só um pouquinho, né? Ah, é só hoje, é só uma voltinha. E, irmãos, eu não estou falando da festa. Mesmo porque hoje Deus até preparou um lugar que não é... amém, irmãos, amém. Glória a Deus e aleluia, amém? Deus, Ele prepara ambientes e que você vai poder estar e você não vai se contaminar. Entende? Você está entendendo, amém? Nós estamos com a nossa live ao vivo. Então nós precisamos começar a entender que a gente não pode começar a praticar hábitos que não são normais para Deus. O mundo pode colocar isso como uma normalidade, mas nós precisamos continuar lutando por aquilo que Deus quer que eu e você venhamos lutar. E aí quando a gente fala de se assentar, aí pronto, a gente está desprezando aquilo que Deus falou e aquilo que Deus pediu. Você já está envolvido. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que as nossas escolhas, elas têm uma consequência. E que aqui não é bem-aventurado aquilo que você faz, que é o contrário daquilo que Deus quer. Quem tem sido seus conselheiros? Quem tem direcionado você nas suas escolhas? Será que você tem buscado pessoas que realmente estão no caminho de Deus? Pessoas que construíram algo em Deus, irmãos? Eu sou muito criteriosa para quem me aconselha. Eu não ouço conselho de qualquer pessoa. Primeiro eu vejo o que a pessoa construiu. Quantos anos de caminhada ela tem com Deus? E quais são as experiências que ela pode contar que ela teve com Deus? Aí sim eu vou saber se os conselhos dela são bons ou não. Não ouça conselho de qualquer pessoa. Não ande em qualquer lugar, não é sobre uma amizade que parece ser boa, irmãos. Amizade a gente vai ter várias, mas conselheiros nós precisamos ter poucos. Porque nem todo conselho vai te direcionar e vai te levar para aquilo que Deus tem para a tua vida nesse tempo. Posso ouvir um amém? Aí diz assim, ó, antes tem o seu prazer, repita comigo, prazer. Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E sabe por que eu falei para você repetir prazer? Porque normalmente quando você começa a andar, ouvir pessoas que não deve, você começa a perder o prazer de fazer o que Deus te chamou para fazer. E hoje o inimigo tem roubado algumas pessoas. Pessoas que fazem sem sentir nada. Pessoas que estão simplesmente por estar. Pessoas que não têm mais prazer em ajudar na obra. Pessoas que não têm mais prazer de colaborar. E eu quero profetizar que a partir de hoje, o prazer vai voltar a reinar no teu coração. De ser participativo daquilo que Deus está fazendo. Ah, por que você faz? Ah, porque tem que fazer. Não, irmão, é porque você sente prazer. Aqui o Salmo está dizendo, porque você tem que ter prazer na lei do Senhor, ao se envolver com aquilo que é dele. Na lei dele você medita dia e noite, você entendeu o que precisa ser feito, e você gosta de agradar a Deus. Não permita que circunstâncias, situações, conselheiros ou pessoas erradas que entraram na tua vida, roubem de você o prazer de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Hoje a gente vê muitas pessoas que deixam de fazer, que deixam de colaborar, porque estão machucadas. Porque se assentaram em lugares errados, porque andaram em lugares errados, porque deixaram de ser pessoas bem-aventuradas, felizes, não tem mais felicidade, porque bem-aventurado significa feliz e abençoado por Deus. Mas eu quero profetizar que hoje a felicidade vai voltar a reinar no teu coração e você vai sentir alegria e prazer em fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. Agora presta atenção no final, que é o mais importante. Quando você entende que bem-aventurado não é aquele que se assenta, mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, diz assim no versículo 3: esse sim será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Você acha que Deus está feliz de ver você sendo roubado? Você não ser uma pessoa próspera? Tem gente que aceita essa situação e fala assim, ah não, de repente é isso que Deus tem para mim. Não, irmão, não é. A Bíblia está dizendo que aquele que faz exatamente como Deus está mandando, ele será uma pessoa próspera. Disse aqui, você leu comigo, e tudo quanto fizer, prosperará. E eu quero
só colocar aqui algumas coisas que Deus ministrou no meu coração. Riqueza e prosperidade não são a mesma coisa, você sabia disso? Sabia? Riqueza e prosperidade não é a mesma coisa. Riqueza está relacionada à quantidade, bens materiais, recursos, propriedades, patrimônios. E tem muita gente que é bem rico. E prosperidade tem a ver com o quê? Prosperidade, dentro da visão bíblica, é algo muito mais amplo. É algo que envolve viver debaixo da bênção e dos princípios de Deus. Talvez você não venha ser rico. Talvez você não venha acessar riqueza. Talvez você não venha ter muitas propriedades, muito dinheiro. Mas eu profetizo que todos vocês serão prósperos. Serão homens e mulheres abençoados por Deus. Viverão debaixo da bênção e dos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com uma vida que produz frutos, propósito, equilíbrio e crescimento. E eu profetizo que você vai crescer. Prosperidade na Bíblia, ela começa nas raízes, antes de aparecer os frutos. Lembra que eu disse para você no começo do versículo que tem a ver com maturidade? Deus vai te levar para um outro nível espiritual. Então você vai chegar num lugar onde aí sim os frutos vão aparecer. E você vai alcançar coisas, irmãos, que o dinheiro não compra. Você vai acessar coisas que o dinheiro não compra. E ainda que você tenha dinheiro, porque eu estou profetizando que tem gente que vai ter dinheiro aqui. Vai ter gente que vai ser rica aqui, porque Deus está falando que vai abençoar pessoas para abençoar aquilo que é dele. E eu sei que quando fala de ser rico, todo mundo levanta a mão e dá glória a Deus. Mas antes da riqueza, você vai acessar a maturidade. Porque senão a riqueza vai te roubar do propósito. E Deus não quer pessoas que virem pessoas ricas, mas se percam no propósito. Que é o que a gente vê, pessoas que acessam, mas se perdem. Riqueza é o que você pode possuir. Prosperidade é aquilo que Deus pode fazer, florescer através de você. Tem gente que tem dinheiro e não tem paz. Tem gente que tem dinheiro e não consegue desfrutar do que tem. Não consegue celebrar. Não sente satisfação no que tem. Está sempre insatisfeito. Você já viu? E o mundo incentiva isso. Não consegue celebrar, sabe? Desfrutar do que conquistou. Nem bem chegou, já está pensando no próximo. É que nem o iPhone 17. Está chegando o 18. Ai, demorou tanto para comprar o 17. Eu não quero mais o 17, eu vou colocar o 18. Isso é o que o mundo tem feito com as pessoas. Quando você chega num lugar que Deus te colocou, você não consegue desfrutar disso. Eu quero repreender esse demônio, porque você vai começar a sentir contentamento e celebração naquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida. Deus vai preparar o teu coração para você acessar um novo nível espiritual. Deus vai te tornar uma pessoa próspera, ainda que você não tenha dinheiro. Você vai ser feliz, você vai sentir paz, você vai conseguir dormir noites inteiras e vai acordar sonhando com aquilo que Deus te prometeu. Esse é o crente, esse é aquele que tem fé. Ele não tem nada, mas ele crê como se ele tivesse tudo, porque na verdade ele entendeu que ele já tem tudo que ele precisa. Que o que a gente precisa não está nas coisas desse mundo, naquilo que o dinheiro pode comprar. É bom, irmão, é bom, e eu profetizo que você vai ter. Mas não é somente sobre isso. É sobre algo que Deus quer gerar em você, para depois pessoas serem acessadas através de você. É sobre isso, é sobre aquilo que Deus vai fazer florescer através de você. E você vai ser não somente uma pessoa que recebe, mas você vai ser uma fonte. Alguém que vai liberar e alcançar outras vidas. Posso ouvir um amém? Então cuidado. A partir de hoje, comece a ter prazer naquilo que é de Deus. Porque às vezes você tem prazer em tanta coisa lá fora, e quando chega aqui você não consegue nem cultuar direito. A gente marca tantas coisas para fazer lá fora, a gente tem tantas coisas que a gente se entrega lá fora. E quando a gente chega aqui, a gente não consegue ter prazer em estar na presença de Deus. E não vem falar para mim que você ora muito na sua casa, porque eu sei que você não ora. Porque você trabalha o dia inteiro, porque de noite você está morto, você está cansado, e male você faz uma oração na madrugada, às vezes quando Deus manda. Quando Deus te incomoda, quando Deus te acorda na madrugada que você perde o sono, daí você vai orar. Não, irmão. Quando chega aqui, a nossa entrega tem que ser totalmente para Ele. E eu quero hoje repreender toda a distração, todo o peso, tudo aquilo que te rouba desse lugar de ter prazer naquilo que é de Deus. Porque você vai ser feliz e abençoado por Deus. Posso ouvir um amém?
Se coloca de pé comigo em nome de Jesus, porque as nossas escolhas, elas vão gerar consequências boas e nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E nós iremos dar o fruto na estação certa. E nós iremos ser, como diz esse versículo, tudo que a gente colocar a mão vai prosperar. Irmãos, tem pessoas aqui que vão estar no trabalho, e a gente já recebeu o testemunho. Tem um irmão aqui na igreja, irmãos, que eu amo quando ele liga para o apóstolo. Eu falo, atende ele, porque é coisa boa, é testemunho bom. Ele falou que a loja que ele está triplicou o faturamento de vendas por causa da oração dele. A loja dele, alguma das lojas era para fechar. Diz que quando ele foi fechar, a loja vendeu tanto que desistiram de fechar a loja. Sabe o que é isso? É porque tem um homem e uma mulher, um abençoado, um bem-aventurado lá dentro. E você será um bem-aventurado e uma bem-aventurada onde Deus te colocar. Não é seu, mas você faz parte do lugar onde Deus te colocou. Então vai abençoar através da tua vida. Você será uma bênção aonde Deus te colocar. Posso ouvir um amém? Funcionários que serão uma bênção. Irmão, a gente conversa hoje com tantos empresários que falam, meu Deus, está difícil mão de obra. Meu Deus, está difícil o povo que trabalha. As pessoas só reclamam, ou não sei o que, irmão. Eu quero repreender esse demônio da tua vida. Você vai ser um funcionário abençoado. Você vai ser um funcionário bom, onde Deus te colocar. As pessoas vão ver diferença em você. Você vai orar pela empresa que você trabalha. E os empresários dessa casa se preparem. Porque tudo quanto você colocar a tua mão vai prosperar. Vai mudar a história da tua empresa. Deus vai colocar pessoas certas naquele lugar. Porque assim como esse irmão que conta testemunho, eu creio que mais gente vai ligar para o apóstolo e vai falar, mudou a minha história. Liberou, prosperou, aconteceu. Porque você estava lá. Posso ouvir um amém? Pega a tua oferta. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Levante-a para cima, você que trouxe. Você que não trouxe, levante a tua mão. Está aqui o Pix da igreja, a maquininha de cartão está lá no fundo. Vamos ofertar, irmão. Vamos ter prazer em ofertar. Prazer em abençoar a casa de Deus. Oh, Rabaxê, Quiribiandas. Senhor, eu quero orar agora, Pai, por essa igreja, por aqueles que estão aqui nessa noite. Que assim como a tua palavra disse, Senhor, que nós venhamos ter prazer na tua lei. Que nós venhamos ter prazer em se envolver com aquilo que é teu. Que nós não venhamos ser roubados pelas coisas desse mundo, mas que nós venhamos permanecer, Pai, nesse lugar de obediência, fidelidade. Que nós venhamos acessar esse nível de prosperidade. Eu quero orar por uma igreja próspera, uma igreja rica, porque a prosperidade também ela atrai riqueza, porque o entendimento caminha junto com a prosperidade, Deus. E o Senhor vai dar para pessoas que entenderam o propósito e não vão se perder pelas bênçãos que eles irão acessar ou alcançar no meio do caminho. Eu quero abençoar. Serão pessoas bem-aventuradas, serão pessoas felizes e pessoas abençoadas por Deus. E aonde elas colocarem o pé, a mão, aonde elas estiverem, vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo diz amém. Sai do teu lugar e traz a tua oferta com alegria. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, Diga, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, o quê? Está nas mãos do meu Jesus, que vive
está nas mãos, vocês, do meu. Aplaude Jesus. Está. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Tá calor hoje, né? Abra a tua Bíblia, você que trouxe comigo em Juízes, capítulo 6. Você que trouxe, quero dar a paz do Senhor Jesus àqueles que estão pela internet nos acompanhando. Queria que você aplaudisse o Espírito Santo por essas vidas que estão nos ouvindo agora. Tem gente de longe, lá da América, nos ouvindo. A mamãe deve ter mandado mensagem, né? Glória a Deus por isso. Um beijo no coração. Eu não os conheço, mas nós já os amamos. Só de ouvir falar aqui, né? Glória a Deus. Que bênção. Juízes capítulo 6. Você que trouxe a tua Bíblia. Vamos ler do verso número 11 em diante. Juízes capítulo 6, verso número 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o quê? O cavalo que se estava em Ofra, que pertencia a Bidzrita, Joás, seu filho, Gideão, que estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-los de quem? De quem? Dos midianitas. Vamos combinar aqui, irmão. Midianita aqui, os inimigos de Israel. Posso ouvir um amém? É o diabo da época. Fechou? É o diabo do dia de hoje. São os perturbadores. Então o anjo do Senhor apareceu a quem? A quem? A Gideão. E o que é que o anjo disse? Não ouvi. 1, 2, 3. Homem valente, o Senhor está contigo. Você consegue dizer para alguém que está do seu lado? Que essa palavra, ela já está vindo com uma revelação para alguém que não está entendendo o que Deus está falando. Deus está sendo direto com você. O Senhor está contigo, mulher valente. O Senhor está contigo, homem valente. Uau! E ele diz mais. Gideão lhe respondeu: aí, esse cara dificilmente vai encontrar gente com esse tipo de postura. Mas Gideão teve. Que a maioria das pessoas, elas ficam caladas, né? Gideão, o que é que Gideão fez? Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo? Por que isso aconteceu na minha vida então? Você parou para pensar, você virar para o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, você virar para Ele, ter ousadia de falar: por que tudo isso aconteceu? Ah, meu Senhor, por que tudo isso aconteceu comigo? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de quem? Do diabo. Lembra que eu falei para você que o midianita daquela época é o diabo dos dias de hoje? Quem lembra? Quem lembra? E nos entregou na mão do inimigo. Olha só. Aí o Senhor virou para ele e disse: esse Deus não é gente não, graças a Deus, irmão. Vai nessa tua força. Uau. Eu pensei que ele ia dar um outro tipo de resposta. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando?
Gideão perguntou: meu Senhor. Aí vem o homem de novo, né? Como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Aí o Senhor disse o quê? Novamente, eu estarei contigo, e tu derrotarás. Eu vou dizer de novo: eu estarei contigo. Está cheio de gente aqui com incógnita no teu coração, e o Senhor está dizendo: eu estarei contigo, e você vai derrotar os midianitas. Você não entendeu? E você irá derrotar os teus inimigos como se fosse Você tem que aplaudir a Deus por essa palavra. Amados, muito forte esse texto, porque Deus nesses dias tem usado a figura de Gideão para nos ensinar a ser uma igreja que vai enfrentar dias difíceis. Escute isso aqui. Vai enfrentar dias difíceis. O detalhe de tudo isso é que o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo para Deus. O que nós estamos estabelecendo, a maneira como nós estamos se movendo quando olham para nós, hoje tem que inspirar as pessoas. E detalhe de tudo isso, nós estamos edificando para o dia da volta de Jesus. Mas tem uma diferença em quem só quer participar, em quem só quer viver e quem está disposto a sustentar o que está gerando nessa batalha. Escuta, o que está gerando nessa batalha, porque o problema dessa geração, o problema não é você querer a velocidade, o problema é você não ter profundidade nisso, é você não ter relacionamento aprofundado, porque as pessoas elas estão, é volátil, é instável sua decisão, as suas decisões hoje que Deus coloca diante dos seus olhos, as pessoas não têm mais compromisso. E hoje todo dia que a gente vem no altar, a gente vê uma revelação de Deus, Deus tentando antecipar no nosso coração, mostrar para nós o que nós já fazendo um apontamento de um novo acesso. Eu vejo isso, eu consigo enxergar isso toda vez que eu abro a palavra de Deus. Eu vejo Deus antecedendo alguma coisa, seja ela boa ou ruim, mas Deus está avisando o teu povo. Por isso que a mentalidade apostólica ela é diferente, ela vem com uma revelação, porque a revelação ela mostra o que Deus fará. E com isso vem a preparação também, porque é aquele espaço, lembra que eu tenho dito aqui? É o espaço que você tem de silêncio, onde Deus prepara você. Porque Deus tirou um povo do Egito, mas não foram todos que acessaram uma promessa. Deus para acessar algo novo, Ele vai fazer justiça também. Ele também vai fazer justiça. E muitos ficaram no meio do caminho, porque não se atentaram que o Deus que ele serve é um Deus de justiça, é um Deus que se move. E nessa preparação ele posiciona você antes da crise. Ele não quer mais que você venha ficar apagando fogo. Deus vai revelar coisas profundas para você. Deus vai revelar coisas ocultas que você nem imaginava. E o governo é o terceiro ponto, porque o governo é a consequência de quem está dando ouvido para a voz de Deus. Levanta suas mãos. É para quem está dando ouvido, é para quem está ouvindo a voz de Deus. Eu quero profetizar que você não vai ter mais impedimento para ouvir a voz de Deus.
A igreja não vai ter mais impedimento para acessar as coisas de Deus, porque você vai ouvir todas as coisas. Quando Deus falar com você, vai ser perceptível. Você vai tocar, você vai avançar, você vai marchar. Eu estou profetizando, ninguém vai enganar você. Deus tem revelado aos seus profetas, mas os seus profetas estão conectados a um altar. É um altar pleno, que quando Deus fala, a terra treme. Se prepara nesses dias, Deus vai contar com uma igreja apostólica, profética, cheio da presença dEle. Eu vejo isso, eu vejo pessoas tendo revelações de Deus, tendo sonhos, mas não é daquela revelação chula, que fica mostrando dissensão, briga, nada disso, meu filho. Eu vejo Deus colocando você numa árvore frutífera, e Deus vai se agradar de uma igreja apostólica que está entendendo, que tem visão, que consegue enxergar crescimento, consegue enxergar além do alcance. Deus vai frutificar a tua história por esses dias. Se prepara, igreja Novo Israel, para acessar algo novo da parte de Deus. Só que você precisa entender o Gideão da época, que está num período extremamente complicado da sua geração. Porque aqui o povo está oprimido, ele está oprimido, preso, dominado pelos seus inimigos e humilhados sem voz. Humilhados e sem voz. Aí Gideão, que está aqui, ele só está escondido para não ser percebido. Ele só está escondido para não ser percebido. Porque é assim, quando a gente não quer encarar, a gente se esconde. Quem entendeu isso? Quando a gente não quer encarar a situação, a gente prefere se esconder. A gente prefere se fechar, se resignar. O detalhe é que quando a gente se esconde de Deus, Deus aparece. Porque a hora que você menos espera, Deus vai enviar um mensageiro até você. Deus vai enviar um anjo até você, para esclarecer para você. Você vai ter uma revelação de Deus esses dias, mas de forma diferente. Mesmo que você esteja dentro de uma caverna, como Elias tentou fazer, se esconder, e escuta, porque Deus não fez pegadinha com Elias, tá? Porque quando Deus foi aí, ele estava escondido. O que fazes aí? O que você faz aí? Porque é assim que muitos estão nesses dias, quando tem que estar na linha de frente. É assim que muitos fazem quando estão escondidos dentro de casa. Não é tempo de você ficar. Tem o tempo que você vai para o teu secreto, mas tem o tempo que você tem que se expor. Porque na batalha que você está vivendo, naquilo que o diabo tem armado para a tua vida, você não vai poder se esconder mais. Você não vai poder dar mais desculpas. A gente está cheio de desculpas. Nós estamos diante de uma geração que todos os dias tem dado desculpa para poder servir a Deus. E vive dentro de um cenário de caverna, escondido, com medo. Com medo. Aí vai vir Deus. E quando Deus vir, Ele vai dizer o que Ele está dizendo hoje para você. Vai nessa tua força. Não, você não entendeu. Levanta as suas mãos. Varão valoroso, grande guerreiro. O Senhor está dizendo aqui para guerreiros e guerreiras: vai nessa tua força, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está sobre a sua vida. Você não vai mais se resignar e você não vai mais se fechar. O que é que Deus está fazendo dentro do caos? Ah, meu Deus do céu, Deus está mexendo com você. Deus está mexendo com a sua fé. Porque até ontem ela estava parada. Tem pessoas aqui que estavam com muletas, andando com muletas da sua fé. Deus está tirando essas muletas da sua vida esta noite, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está te curando, Ele está te livrando essa noite. Deus está livrando a tua vida. Você consegue dizer para alguém que está do seu lado que Deus está tirando muletas espirituais de você? O que Deus faz no meio do caos? Ele está dizendo: Gideão, você vai ter que se arriscar. Escute. E é o primeiro ponto aqui. Você tem que se arriscar. Deus está escolhendo você e pondo uma espada na tua mão, igreja. Porque a espada é de Gideão. Deus está pondo uma espada na tua mão.
e que agora você tem um ofício. O seu se arriscar é que está disposto a ouvir a voz de Deus antes da guerra. Porque o que você disse é guerra, ainda não é guerra. Porque o pior ainda não veio. Cara, você parou para pensar, as pessoas olharem e falar assim, eu estou vivendo o inferno? Não. Se esse inferno você consegue deitar numa rede e tomar Coca-Cola, veneno da Coca-Cola, não é inferno. Não é inferno. Não queira conhecer o inferno. Porque o inferno nem se abriu ainda. Que existe a preparação para o inferno. O Hades, Sheol, como queira colocar o nome. Purgatório, como diz os católicos. É uma preparação, não queira. Então isso não é um inferno. É que você só está olhando para o teu umbigo. Deus vai pôr você na prova. É como um pai que põe o filho na prova. Ele vai ensinar você a andar sem controlar os teus passos. Sem controlar os teus passos. É caminhar debaixo de uma direção que já está posta diante dos seus olhos. Já está tudo preparado. O que mais Deus tem que falar para você? Para que você tome a posição antes que tudo aconteça. O que mais Deus tem que falar para você? Eu não sei. É saber que sou escolhido para poder romper e caminhar, não como um homem, uma mulher insatisfeito. Porque a gente não consegue estar satisfeito em nada. E existe uma consciência aqui de que Deus vai usar você. Vai usar você como uma igreja que carrega uma carga bendita. Você não vai reclamar. E a carga bendita aqui é só uma forma de poder dizer que eu estou carregando uma carga que ela é angustiante. E que a partir de hoje você vai sentir prazer, porque você está fazendo tudo certo. Porque quem faz certo não precisa temer. Deus está com você. Eu vou dizer de novo, e você carrega uma carga que você tem que empurrar as coisas. Que você tem que estar na frente. Se você não estiver, nada vai mudar. E o Senhor está dizendo para você, levanta suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, você vai sentir prazer. Você vai sentir prazer, você vai parar de ficar bocejando. Você está sentindo já um mundo espiritual sobre a tua vida. Já tem guerra acontecendo para que você acesse o novo de Deus sobre a tua história. Mas você está ouvindo a voz de Deus essa noite e você vai governar. Eu estou profetizando, você vai governar. O desemprego não vai paralisar você. Aquela palavra maldita que veio para você antes de você sair de casa, dizendo, tentando, vindo com uma flecha para paralisar a tua vida, não vai paralisar você. Em nome de Jesus, toda a muralha que você tem que enfrentar do lado de fora não vai paralisar a tua história, porque Deus fez certo todas as coisas, e Ele trouxe você aqui essa noite para mexer com a tua estrutura e fazer você encontrar com um anjo de Deus dizendo para você, vai nessa tua força, Gideão. Levanta a tua mão, carga bendita, carga bendita. Não vai ser um peso de desgraça, não vai ser um peso para você estar na presença de Deus. Você não vai ter problema para buscar a Deus, para dobrar o teu joelho, para clamar o teu Senhor, para jejuar diante dEle. Pelo contrário, você vai ter prazer. Você vai conseguir meditar em Deus. Você vai conseguir submeter a voz de Deus no lugar, numa missão específica. Eu profetizo, igreja Novo Israel de Deus, assim como enviei Juliana hoje para as nações, para acessar a África hoje. E eu disse para ela, filha, você voltará daquele lugar com uma mensagem para essa igreja. Você também vai ser enviado para fazer o teu melhor sobre as nações. E sabe por que ela vai voltar com uma mensagem forte? Porque ela vai ver crianças bebendo mijo, porque lá não tem água.
Porque ela vai ver adultos comendo rato, porque lá não tem comida. E a gente consegue ser egoísta. A gente consegue reclamar de tudo, mesmo tendo um encontro com Deus. Mesmo Deus preparando todas as coisas para que você encontre no seu pior momento, no teu cenário de desgraça. Mesmo assim, a gente consegue ser egoísta e olhar só para nós. Qual é o maior problema do mundo? Senão o meu. Qual é o maior problema do mundo? Qual é o diálogo aqui que bate nossa consciência e nos torna encorajadores nesses dias? Qual é o diálogo? Gideão, é isso mesmo que você quer? Olha aqui para mim, qual é o diálogo aqui? É a pergunta. A apresentação de Deus, o divino, para com Gideão é essa: é isso mesmo que você quer? Tem um povo escravo aqui sofrendo e você vai ficar aqui escondido? Você vai ficar dentro dessa caverna? Existe uma luta do lado de fora na vida de Gideão, mas existe outra pior dentro dele, que é o que ele não conseguia romper, que ele só vomitou diante de Deus. Ele conseguiu vomitar diante de Deus. Por isso que ele questionou: então por que aconteceu tudo isso comigo? Por que tudo isso aconteceu então? E eu achei bom o que ele falou, porque hoje eu consigo falar com você. Porque tem gente que não tem coragem de falar para ele, mas fala aqui dentro. Porque quando você põe para fora, você é curado. Quando você põe para o lugar certo, você tem resposta. Eu gosto de dar respostas. Eu gosto de gente que pergunta. Adoro. Pode perguntar, porque eu conheço a palavra. E a palavra tem resposta até para as perguntas mais tolas da vida, mais bobas da vida. Mas você precisa entender que a cair Deus faz o oposto. Porque Deus aqui põe outras questões para ele olhar para ele mesmo e conseguir olhar ao seu arredor. Gideão, olhe ao seu arredor e veja. E você não está lutando por mim. Olha o teu arredor. Você está perguntando para mim que os seus pais disseram que eu tirei? Tirei mesmo. Eu tirei vocês do Egito. E o que acessou foi uma nova geração. Porque o que eu queria fazer justiça morreu. Porque Deus é um Deus de justiça. O que eu queria fazer justiça não passou. Você só se esqueceu disso. Por isso que eu tenho falado para o povo: você tem que temer somente a Deus. Teme ao Senhor, a tua palavra. Porque Deus não vai ficar nos tratando dentro de uma igreja como se fosse uma creche, irmão. Deus não trouxe você aqui para ser uma creche gospel. Ah, que bonitinho. Bota num colinho. Deus não vai fazer isso, meu filho. Porque quando você começar a ficar com essa barba aí, Deus vai colocar você de pé e falar assim: eu estou formando um varão, um valente, uma mulher casca grossa. Porque suporta, você suporta. Hoje mesmo eu estava hoje fazendo um culto num lugar importante e a pessoa falou assim: e a sua esposa? Eu falei assim: minha esposa, ela pega a pior parte da história, porque ela tem que aguentar tudo. Porque ela aguenta eu, aguenta os filhos, aguenta as coisas de casa e tem que aguentar a obra. Ela aguenta mais do que eu ainda. Suporta mais do que eu. Por isso que eu tenho dito aqui que ela é 90% do meu ministério. 10% é só eu, irmão. Não fica tranquilo. Estou melhorando. Posso ouvir um amém? Então, Gideão, olha ao teu arredor. Você não está lutando por mim, você está escondido. Deixa de ser fingido. Porque você não está fazendo nada para mim. Sabe o que é isso? É que num tempo profético que nós estamos vivendo, Deus está desafiando você pela palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje que está sendo dita para a tua vida, ela está sendo um espelho para a tua vida. É isso mesmo. Deus está confrontando você a sair do lugar do cômodo. Deus quer tirar você desse lugar porque você veio para cá e não veio para ficar sentado. Deus colocou você como um ganhador de almas. Deus
Deus colocou você como uma flecha. E tudo bem, cara, se eu for pelo menos o arco, você é a flecha, eu sou o arco, mas Deus é o arqueiro, porque Ele vai lançar você no lugar certo. Eu só estou sendo o instrumento de condução para que você vá, para que você avance, mas é Ele que vai fazer isso, porque Ele é Pai, é Ele que te guarda. Então tudo aquilo que tentar desconectar você dessa verdade, expulsa, porque é do diabo. Afasta, porque o inferno é midianita na tua vida. Midianita não vai ficar de pé diante de você. Deus chamou você para a boa obra. Canarabaxere, canta, levanta a tua mão e adora. Eu estou sentindo aqui, tem crente que vai começar a glorificar. Está entendendo a chamada de Deus? Está entendendo o que Deus está falando nesses dias? Você vai avançar com outra mentalidade. Rebadaia sébia. E a palavra vai ser esse espelho que vai preparar você com amor, com dedicação, com retidão, com submissão, com compromisso, com entrega. Não é com busca, não confunda, é entrega. Se entrega de uma vez na presença dele. Mas acima de tudo, é a palavra que é o espelho, que mostra para mim e para você, que revela que você é um valente. E mais ainda, que Deus está, levanta as suas mãos, que Deus está com você. Eu estou contigo. Rabanarache de canta. E mais ainda, eu estou contigo. Adora Ele. Adora Ele. Eu vou deixar você adorar Ele. Eu vou deixar você glorificar Ele. Eu vou deixar você entregar a Ele, porque você não veio assistir, você veio participar. Eu vou deixar você adorar Ele. Eu estou sentindo você na tua casa, você que está ouvindo. Deus trouxe você para esse ambiente, para você participar. Eu não sei como, mas a tua casa vai ser acessada pela glória de Deus. Eu sei que nesses dias você vai governar coisas grandes, mas vai começar dentro de você, do teu coração. Vai ser a tua mente. Ricandarabassum de cantarabá. Adore Ele. Começa a glorificar. Começa a glorificar. Poxa, eu não sei glorificar. Eu não sei, meu amigo. Fala em línguas. Quanto tempo você não fala em línguas? Governe. Aí você pergunta, olha aqui para mim. Aí você pergunta, mas como Gideão pode ser poderoso? Poderoso, valente, e Deus é com ele num buraco? Como que Deus? Como que o Senhor? Você está perguntando. Eu fiz a pergunta aqui para você. Fiz a pergunta para você, mas como que Deus é poderoso com esse valente, ele estando no buraco? Porque talvez seja porque Deus não nos julga pelo aquilo que nós estamos vivendo no momento. Porque Deus entende que é difícil. Você percebeu? Como que Deus é com ele? O cara está num buraco. Você está num buraco pior que eu. Como que você fala que Deus é com você, com ele? Com o Gideão desse cara escondido. Escuta aqui, olha aqui para mim. Escondido. Porque a tendência diante de tudo é desistir, não é? Deus sabe o que passa do teu coração. Deus sabe o que você pensa. Deus não nos julga pelo buraco que você está vivendo. Deus te julga pelo aquilo que você pode ser. Por isso que você tem que se arriscar. Quem está entendendo? Por isso que você vai se arriscar. Eu quero profetizar que você vai se arriscar mais. Eu quero encorajar você essa noite. Eu vim essa noite para encorajar você, para se arriscar mais. Não ter medo de se arriscar, entendeu? É quando a gente está na beira de alguma coisa, a gente tem que dar o passo. Eu não vou dar aqui, senão eu vou descer. E quando você tem que dar o passo, e o passo é para Deus, porque quando Deus mandar você caminhar, você pode ir, você não precisa temer, porque o Pai vai estar lá. Escuta, eu vou dizer mais, nós vamos estar lá.
a igreja vai estar lá. Porque esse desafio é para a igreja. Quem está entendendo? Olha aqui para mim. O desafio é para nós ser a mão estendida, ser o abraço. Eu lembro, domingo, nós estávamos aqui. Eu vi as crianças louvar. As crianças estavam louvando aqui por baixo. E elas estavam cantando para os papai. Foi lindo, irmão. Você que não veio, perdeu. Todo pai veio até o altar e os filhos que liberaram sobre os pais. Ó. Yes! Nota 10. Quando elas louvaram, eu vi ele estava aqui. E eu percebi. Quando ele fez o gesto assim, ele colocou a mão no coração, baixou a cabeça. Aí todos foram descer, foram passar, eu estava ali. Aí eu falei assim, vem cá. Você, todo mundo passou. Aí quando chegou ele, eu segurei ele, dobrei o joelho. Eu falei assim, vem cá. Eu vi o que você fez. Ele regalou os olhos para mim. O pai dele não estava aqui. Ele regalou o olho para mim assim, olho no olho. Eu queria ficar do mesmo tamanho dele, para ele olhar. Eu falei para ele, eu vi o que você fez. E foi linda a sua apresentação. Filho, eu quero te agradecer e dizer que eu te amo. Ele te ama. Sou todo feliz. Sabe o que é isso? É uma igreja que consegue ser igreja, que consegue suprir quando falta. É uma igreja que consegue ser valente. Aí está o propósito, um bom motivo para que você levante do teu lugar. Aqui está um bom motivo para que nós venhamos suprir a necessidade de quem não tem mãe. Aqui está um bom motivo para suprir a necessidade de quem não tem pai e pode sim representar a paternidade de Deus que é todo poderoso. Porque nós como igreja nós iremos avançar e a proposta de Deus para você não é uma imposição. Deus não está pondo o dedo na tua cara. Deus não está pondo o dedo na tua cara dizendo para você, oh, você não pensa, você não vai conseguir, não. Deus está convocando você a participar, a se entregar. Você quer se arriscar? Se entrega mais. Se entrega mais diante do Deus que te ama, que morreu por você e que vai até o fim dizendo, filho, filha, eu te amo. Eu vou segurar as suas mãos e você vai estar diante da minha presença, que quando você for para a guerra, você vai entender que eu só estou potencializando em você, que você é forte, que você é guerreiro e que você é valorosa para esse tempo presente. Deus acredita em você. Canta, adore, adore. Levanta as suas mãos. É todo medo, é o amor Do meu amado. Oh, é o amor do meu amado. Sabe qual é o detalhe? Segundo ponto, a visita do anjo não muda os outros. Olha aqui para mim. Foi uma teofania que aconteceu com o Gideão. O anjo do Senhor apareceu para ele. Quem apareceu para ele? Uma das aparições de Deus, da manifestação de Deus. Só que isso não muda os outros. A aparição de um anjo hoje confrontando você, irmão, isso é muito forte. É muito forte. Não muda os outros, muda você. Por quê? Porque Deus não diz para Gideão, as coisas vão mudar. Você escutou isso no texto? Não. Ó, Gideão, tá ouvindo eu? Tô, Senhor. As coisas vão mudar. Não, o texto não diz isso. Diz no verso 14. Com a força que você tem, vai e liberta Israel. Está na Bíblia, irmão. Vai nessa tua força e liberta Israel.
vai na força que você tem. Irmão, então não olha para mim com essa cara de maracujá murcho. Não vou falar mais. Não olha com essa cara para mim, irmão. Porque Deus, Ele está indicando para você. Você tem essa força. É através de você que as coisas vão mudar. Olha aqui, Deus vai usar a sua gentileza. Uau! Eu não quero ser gentil, eu quero ficar quieto aqui. Eu não quero ser gentil. Você já parou para pensar que Deus nos coloca um caos? Aí Ele cria um caos no mundo. E fala, agora a igreja tem que ser gentil agora. Tem que dar tudo que tem. Olha aqui para mim. Porque é para isso que Deus está nos preparando. Você não entendeu ainda? É para sair do umbigo, do círculo do seu umbigo. Porque enquanto você está preocupado, eu estou com a porta fechada. Deus pode abrir, irmão, a hora que Ele quiser. Tem gente que se garante pelo aquilo que tem. Se Deus quiser, põe um caos no mundo e acabou seu emprego. Acabou a mamata. Se Deus quiser, Ele põe praga na terra, acabou a comida. Ele é Deus, Ele é poderoso. Está aqui, ó, país do lado aqui, Venezuela, Colômbia. O que mais você espera? O que mais você espera? Que mais sinais você está exigindo de Deus para ficar na inércia que você está e vai falar assim, eu acho que tudo tem um tempo. Não, o tempo já foi. Deus já está colocando a igreja na espreita. A igreja tem que estar na espreita. A igreja tem que estar preparada. Porque o que Ele vai fazer agora vai ser através de você. Vai ser a força que você tem. E Deus vai usar a sua gentileza no meio do caos. Deus só está dizendo, eu acredito na capacidade que você tem para reverter história triste. A história é triste, então eu acredito que ela pode ser revertida a partir de hoje. Como? Decida. Decida sair do lugar que você está. Então não diga para Deus essa noite, eu não tenho nenhuma força. Porque a questão aqui é você discernir para poder avançar. E você sabe que tem gente dizendo, não, eu não tenho força, mas não, é que você se acostumou, não é que você não tem força. Você se acostumou, que virou agora um estigma sobre a sua vida. Virou uma marca. É o cara que sempre está ouvindo o que Deus fala, mas nunca se entregou para o Deus que sempre falou. É gente que sempre está na presença de Deus, mas nunca conseguiu levantar as suas mãos verdadeiramente e ser um homem ou uma mulher apaixonado. Escuta, porque quem se apaixona, ele ama, vira um amor, e esse amor vira fidelidade. Quem ama não abre mão. E quando você estiver numa guerra, você vai entender isso. Que você não vai negociar com os teus sentimentos mais a partir de hoje. Eu quero profetizar. Gente que diz que não tem força, mas se acostumou com as mesmas coisas. Sabe o que a psicologia diz? Ela chama isso de crenças limitantes. Ou seja, você ainda acredita em algo que ainda te limita. Crenças limitantes, a psicologia chama. Está todo dia aí. E esse algo que você acredita é que limita você. Então, meu amigo, Deus está batendo numa tecla hoje da sua vida. Com uma palavra só, eu estarei com você, Gideão. Deus está batendo numa... Não, você não está entendendo. Se você entendesse, você ia glorificar. Eu estarei com você. E eu estou dizendo isso para você essa noite.
Porque quando Deus diz assim, eu estarei com você, Ele está falando é que se você decidir hoje, você vai para uma outra fase da sua vida. Olha aqui para mim, você vai para uma outra fase da tua vida, e na fase que você acessar da sua história, eu estarei com você, Israel. Diga para Deus, diga. Me assombra, vitorioso és a batalha. Não há o que temer em todo tempo do. Sabe o que Deus está falando quando Ele diz: vou te pôr em outra fase porque você decidiu, e eu estarei com você? Ele está dizendo: eu vou derrotar os midianitas como se fosse um único homem. Você está doido? Eu vou derrotar os midianitas, o diabo. Agora eu vou traduzir para você: eu vou derrotar o diabo como se fosse um homem, um único homem. Quando Ele diz isso, eu estarei com você. E existe uma chave para a sua vitória. Eu não gosto de falar de chave, mas a gente é apostólico. Posso ouvir um amém? Qual é a chave? Que você vença em nome do Senhor. Escuta, escuta. Escuta, estou acabando aqui. Vença os perversos. Olha aqui para mim. Vença os perversos. E aqui tem 3 categorias de perversidade. Quem é o perverso? São aqueles que escolhem praticar o mal. Gente que tem o desvio moral do coração. Quem são os perversos? Ele tem o desvio moral no seu coração. Pessoa que rejeita a correção, manipula e engana. Manipula e engana. Gente que a sua vida é marcada por decisões contínuas contra a vontade de Deus. Vença o perverso. Tem outro aqui. Os filhos de Belial. Você conhece? É outro nível de maldade, que no hebraico significa algo sem valor, gente corrupta, gente sem freio, gente que não tem freio, tem freio nenhum, é obstinada, gente rebelde com Deus, influencia os outros ao pecado, está sempre influenciando. É o culto do lado de fora, não é o culto do lado de dentro. Quem está entendendo? Sempre está enganando, sem contar que é violento e mentiroso. Violento e mentiroso, e que desprezam toda e qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Lembra dos filhos de Eli? Quem lembra dos filhos de Eli? Homens que tentaram abusar dos levitas e que acusaram Nabote falsamente. Você vai vencer. Eu estou profetizando que essa geração ela vai vencer. Ela vai vencer os perversos. Ela vai vencer os filhos de Belial. Mas tem uma outra categoria. Ela também vai vencer os malignos. Porque chamar alguém de maligno, irmão, olha aqui. Chamar alguém de maligno é o ápice da maldade. Na Bíblia chama ele de Satanás. Chama ele de Satanás. Aí sabe o que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, operando Deus, você vai vencer. Porque Deus disse: eu sou por você. Eu sei como você vai vencer os midianitas nesse tempo.
Eu sei como você vai vencer o diabo. Eu sei como você vai vencer o perverso, o maligno. Eu sei como você vai vencer os filhos de Belial. Com Deus operando sobre a tua vida. E tudo isso faz parte de um processo de crescimento. E que Deus está discipulando para um governo. Porque às vezes Ele vai tirar você desse púlpito, desse lugar que você acha que é glória, para estar sozinho, para pôr você sozinho. Porque para estar com Ele, meu amigo, é melhor um discípulo que entende o que Deus fala, do que uma multidão que adora e não entende quem Deus é sobre a tua vida. Deus vai pôr discípulos nesse lugar, gideões nesse lugar, para a batalha. Se prepare, eu não sei quantos processos você tem que passar, todas as coisas. E se você quer comigo que Ele está no controle de todas as coisas, põe de pé. Põe de pé essa noite e adora Ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Posso ouvir um amém? O Salmo 103, do 19 ao 20 diz assim: o Senhor estabeleceu o trono dos céus. Estabeleceu o trono aonde? E o seu reino domina sobre tudo. Por isso que eu disse para você que tudo está sob teu domínio. Quem entendeu a mensagem? Tudo está sob o teu domínio. Verso 20 diz: bendizei o Senhor, ó terra, vós e seus anjos poderosos em força, que cumpres a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei o Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, e fazei a sua vontade. É isso que Deus disse para você essa noite. E fazei a sua vontade. Então, acalma o teu coração. Respira fundo. Olha aqui para mim, Gideão. Eu sei que você, talvez esse diálogo foi o diálogo com você, que está aqui hoje. Por isso que eu disse que essa mensagem é um diálogo. Quem entendeu? Quem deu ouvido para o que Deus falou hoje foi um diálogo, só um diálogo. Não é uma mensagem profética, é um diálogo entre Deus e você. Entre Deus e o lugar que você está. E para onde Deus quer te levar. Mas antes Deus vai revelar todas as coisas. Antes de acontecer, Deus vai trazer a revelação. E a revelação é essa para a tua vida. Agora é tempo de você se arriscar. Porque Deus está mostrando algo novo para a tua vida. Escute. Deus está mostrando algo novo para a tua vida. Não tenha medo. E se você entendeu essa mensagem, venha até o altar. A gente quer orar por você. Eu tenho 5 minutos. Venha, venha, venha. Venha, venha. Vem. Eu tenho 5 minutos. 5 minutos. Eu posso ir além do impossível. Talvez você de casa também quer dobrar o teu joelho na tua sala. Pode dobrar. Dobra o teu joelho na tua sala, na tua casa. Escuta, agora é tempo, Gideão. Deus está falando com você, Gideão. Portas Se abrem, eu posso ver além do impossível. não há limite. Eu Tudo posso. no inferno treme Ao ouvir a sua voz, diga: não tem razão ondas da tempestade. sua
suas mãos para cá todos. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Toca na tua serva, Jesus. Esse lado que paralisou? Foi esse lado que paralisou na sua vida? Carabaxi de cantas. Lamanavaço de canta. Quero profetizar sobre a tua vida, porque eu conheço um Deus que Ele é poderoso para mudar a história. Você é uma Gideã. Você é escolhida, filha. Você é escolhida. Deus quer tirar isso de você, do teu coração. Coloque as mãos sobre eles, filhos. Ore por eles, igreja. Por essas vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu senti como o Senhor estivesse tocando no teu corpo. Eu vi o Senhor tocando na tua mente. Uma forma de pensar, porque você se paralisava. Você mesmo se paralisava. Você colocava limite. Sabe qual é o detalhe? Agora o Senhor está tirando os limites de você, porque você vai caminhar diferente a partir de hoje. Nenhuma tristeza mais vai tomar conta do teu coração. Nenhum luto mais vai tomar conta da sua história. Carabaxi de canta. Deus livrou você da morte. Deus livrou você da morte. Era para você estar morta. Canabaço de canta. Lebanavaço. Meu Deus, eu estou sentindo Deus tocar aqui. Receba. Receba sobre a tua vida. Receba sobre a tua vida. Canabaxi de canta. Eu vejo força nos seus pés. Olha aí. Olha. Mexe. Carabaxi de canta. Mexe. Eu vejo força nos seus pés. Mexe. 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 Pode mexer, filho. O pai está aqui, pode mexer. O pai está aqui. Eu estou sentindo aqui. Não, você não entendeu. O pai, ele está aqui. Pode mexer. Mexe. Mas mexe sem muleta. Vai ficar mais bonito você mexer sem muleta. Sem botar o teu apoio, porque você tem botado o apoio já há um tempo. Sem apoio, sem apoio. Mexe. 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 Vai, filha. Marcha. Não, você vai marchar. Anda aqui, vai marchar, vai. Vai marchar. Marcha. Carabadarabaxei. Receba sobre a tua vida. Essa vai para minha coleção. Levanta a tua mão para cima. Ora por eles. Ore. Quem? Carabadaia, sei. Presença vale mais. Deus vai arrancar as muletas da sua fé. Levanta a tua mão pra cima. Carabadaia, sébia. Que show de quente da raiz. Eu profetizo. Meu coração não tem mais nada. Não perderei a minha. Recebe. Recebe, filha. Carabanás. Rebanarabaxei. Recebe. Receba agora. Recebe. Caramanavacebe da carne. Recebe, recebe agora. Recebe a glória agora. Recebe a presença do Espírito Santo. Tem renovo aqui. Tem renovo aqui. Só o seu amor. Vai, Gideão! E foi meu coração.
ferida de fome por ti. Diga a igreja, e fere meu coração. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a Suplicar até que o Senhor venha. A igreja vai dizer: fere meu coração. Como a ferida de Oh, meu Deus! Vai, Gideão! como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Escuta. Ela tem 3 cultos que vem aqui. E ela fez uma operação e as pernas... Conta aqui, filha. Eu sofro com essa perna, vai fazer quase 7 anos. Sofria, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei pelo SUS esperando, nunca que chamava. Minha filha resolveu fazer um plano de saúde para mim. Em menos de 3 meses fui chamada para operar. E graças a Deus, faz 3 dias que eu estou vindo na igreja, 3 semanas, 3 quinta-feira, eu não sinto dor mais nenhuma. Você consegue, olha aqui para mim. Você consegue entender o que Deus quer fazer na tua vida? Quem consegue entender? Olha aqui para mim. Você consegue entender o que Deus quer fazer na tua vida? Hã? Quem consegue entender isso? Que o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história. Que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Em nome de Jesus Cristo. Então erga suas mãos para cima. Nós profetizamos, ó Pai, para uma igreja. Em nome de Jesus Cristo, apostólica, profética. Pode andar, filha. Arranca essa muleta daí. Que essa aí vai ficar comigo. Em nome de Jesus. É isso aí. Isso aí vai ficar comigo. Isso aí você não volta com essa desgraça nunca mais para tua casa. Em nome de Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Só vai andar. Só vai marchar. Só vai caminhar. Só vai marchar. Nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir o glória a Deus? Você consegue virar para alguém? Vai, Gideão. Vira para alguém do seu lado. Vai, Gideão. Vai nessa tua força. Que Deus está com você. Só quem crê nisso, aplaude a Ele. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar, até que o Senhor venha. Meu Deus, levanta suas mãos para cá, vamos orar pelo caderno de oração. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, esse caderno de oração. Cada vida, Senhor, que está aqui. As vidas, ó Pai, que estão enfermas, Pai, que estão, Senhor amado, num leito de hospital, que precisam de uma intervenção Tua, Pai. Senhor, nós entregamos essas vidas a Ti agora. Aqueles que precisam de libertação, de cura, de restituição, Pai. Alcança eles agora. Nós cremos, Senhor, que há uma unção de cura nessa noite sobre essa casa. E que vidas irão acessar esse lugar, Senhor, e serão curadas, serão libertas, serão salvas, ó Pai. O Teu sangue tem poder e nós clamamos agora para que vidas venham ser alcançadas em nome de Jesus. Que o Teu Espírito encontre elas agora. Pai, a vida da pastora Anne, Senhor, que passou por uma cirurgia, que o Senhor guarde ela, Senhor, agora recuperação, que seja rápida, que a mão dela volte ao normal em nome de Jesus. Nós também apresentamos a Ju, Pai, que daqui a algumas horas vai estar embarcando naquele avião. Nós cremos que o Teu Espírito está indo com ela e que ela fará uma grande obra naquele lugar, e o Senhor levará e trará ela em segurança. Os Teus anjos estarão naquele voo. Em cada lugar que ela colocar a planta dos pés dela, ela voltará cheia de testemunhos, porque é essa a missão da Tua igreja, e nós como igreja estamos enviando missionários para as nações. Nós Te agradecemos pela vida dela, Pai, que dia
disse sim para Ti. E nós estamos indo com ela, Pai, naquele lugar. Usa ela poderosamente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Cremos numa chuva, numa nuvem de testemunhos sobre essa casa. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar. Nós oramos e profetizamos vidas entrando por essas portas, glorificando e exaltando o Teu nome, te reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Uma cidade, Pai, será tomada pela Tua glória. Uma cidade será tomada, Pai, pela Tua glória. É o que nós profetizamos. São Roque é do Senhor Jesus. São Roque vai provar milagres e maravilhas. São Roque vai provar do Teu Espírito. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Receba a unção, receba a unção, receba a unção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Deus queimou no meu coração nuvem de testemunhos. Nuvem de testemunho. Famílias vão ser restauradas nesse lugar. Vidas serão curadas nesse lugar. Vidas irão se prostrar diante do Senhor. Você crê nisso? Aplauda o Espírito Santo de Deus então, porque Ele está aqui. As guerras, as batalhas não são para outra coisa, a não ser para nos levar mais perto dEle, para outro nível espiritual. E nós cremos que vidas serão tocadas por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Eu vou passar os recados rapidinho aqui, irmãos. Amanhã tem oração. Nós esperamos vocês aqui. Os nossos projetos, o fitness que aconteceria amanhã, ADD e Futsalva, não vai acontecer nesse final de semana, amém? Por conta da quadra, que eu acho que vai passar por uma reforma, então os projetos retornam semana que vem, amém? Amanhã não tem, nem sábado. Domingo agora nós esperamos vocês, nosso culto da família, esteja aqui, 19h30, para a glória de Deus. Irmãos, teremos batismo esse mês, amém? Vidas que estão chegando agora. Irmãos, depois que você aceitou Jesus, o próximo passo é o batismo, tá? Não deixe o diabo te roubar desse lugar. Tem pessoas que ficam, eu não estou pronta ainda. Não, irmão, se você tem alguma dúvida, procure os nossos obreiros. Tem um curso de batismo que acontece na sexta-feira que antecede o domingo, para você tirar suas dúvidas. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. E nesse batismo, nós vamos fazer um ato profético. Algumas pessoas nos procuram falando assim, eu me batizei faz muito tempo, meio que eu me joguei na água, me obrigaram a me batizar. Eu queria me batizar de novo, irmão, mas a gente não pode batizar de novo, porque o batismo é um só. E essa semana uma menina me procurou e ela disse assim, mas às vezes eu fico pedindo perdão para Deus, porque parece que aquele momento não foi bom. Nós faremos um ato profético nesse batismo. No momento que a gente batizar as águas, Deus falou assim para mim, chame essas pessoas que acham que não foram batizadas da forma certa. Nós iremos fazer uma oração e ressignificar esse momento sobre a tua vida. Amém? Então eu sei, porque ela me disse essa semana e o Espírito Santo disse, faça isso. Mas fora ela, muitas pessoas já me procuraram, eu queria me batizar de novo. Não foi bom para mim. Eu estava na igreja, o irmão falou, batiza! E jogou na água, não sabia nem o que estava fazendo, né? Mas a gente não pode te batizar de novo. Mas nós faremos uma oração profética e vai ressignificar isso sobre a tua vida. Amém? Então, no domingo agora, você que passou por esse trauma, vem para cá que vai ser bênção, em nome de Jesus. E você que vai se batizar, dá o nome para a gente já fazer a separação aí e o curso. Irmãos, dia 29 de agosto está chegando, amém? Passou super rápido. Nós estaremos fazendo aí esse evento através do Conselho de Pastores, a qual o apóstolo é presidente do conselho, vocês sabem disso. Estamos numa guerra espiritual travada na nossa cidade, estamos em 21 dias aí de oração no monte, fazendo jejum, contamos com a oração de todos vocês, amém? Todo mês de agosto a batalha intensifica, mas nós estamos indo na força do Senhor, amém? Sabemos que Ele é conosco, então continue orando por nós, pela nossa casa, pela cidade, e dia 29 nos ajude a compartilhar, levar o máximo de pessoas que você puder levar. Sabe por quê, irmão? Não é sobre gente famosa, a gente nunca se importou com isso. Isso são acessos que Deus está trazendo. Mas lá no monte eu disse assim, Senhor, eu só quero uma coisa, que pessoas se unam para adorar o Teu nome nessa cidade. Então não é sobre quem vai cantar naquele lugar, é sobre o ajuntamento de pessoas
que vão em alta voz glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então você precisa estar lá. Ah, eu não gosto de onde, eu também não gosto, mas todo mundo de cantor que eu também não gosto, entendeu? Só que não é sobre quem vai estar lá. É sobre o nome do Senhor, que precisa ecoar sobre essa cidade. Você está entendendo o mistério? Amém? Então você só vai glorificar, porque os louvores vão ser para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então vai lá, vai ter praça de alimentação, é um momento de família, a partir das 18 horas. São Roque, a cidade precisa ver que tem um povo que ama Jesus e que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor naquele lugar. Por enquanto ninguém faz nada, daí quando alguém faz, todo mundo critica. Ninguém se ajunta, aí quando tem um ajuntamento, mas fulano vai estar lá porque é nome de gente, é famoso. Irmão, Novo Israel, quem sabe a nossa história, nem placa a gente tinha. Era a igrejinha azul da Vila Natal. A gente nunca se preocupou com isso. Hoje o que Deus está fazendo é para a glória dele, para mostrar que Deus é Deus sobre essa casa. Amém? E não é sobre quem vai estar lá. Eu quero que o Espírito Santo esteja lá. E que vidas dessa cidade vão por curiosidade e encontre a presença de Deus naquele lugar. Amém? E outra coisa, a igreja que dá ênfase ao único Deus, o Espírito Santo, ele não mata os seus profetas, ele ouve os seus profetas. Posso ouvir um amém? A igreja que dá ênfase ao Espírito Santo de Deus, ele não mata nenhum deles, pelo contrário, ele dá ouvido, como diz Amós: não farei nada sem antes revelar para os seus profetas. E quem está aqui sabe que isso daqui é profecia, né? Que foi liberada, são promessas de Deus sobre essa casa. Então a gente só tem motivo de se alegrar, amém? E depois passa agosto, setembro já vai chegar rapidinho. Dia 24, 25, 26, 27, 28 de setembro, nós teremos a nossa festa de 17 anos. Porque a gente gosta de festa mesmo, a gente sabe de onde a gente saiu. Quem faz festa é porque sabe de onde saiu. Então a gente não vai ficar limitando, né? Não vai ficar com preguiça. A gente vai ficar aqui 5 dias festejando tudo que Deus fez em 17 anos nessa casa. E vai ser muito bom, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Glória a Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus. E lembre-se, o Espírito Santo disse assim para mim: você vai fazer uma coleção de muleta e cadeira de roda. Eu falei amém. E começou. Posso ouvir amém? Traga os enfermos, traga os doentes. Deus está nesse lugar. Que a graça de Deus Pai, que a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, agora e para todos sempre. Todos digam: aplauda Jesus!